Em nome de Jesus. Amém. Fala assim com o Marlon. Marlon, nós te abençoamos. Em nome de Jesus. Tá bom. Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês. Quem não me conhece aqui então é porque está faltando muito culto, hein? Porque, graças a Deus, a gente tem muita alegria de estar aqui nessa casa, de estar aqui com vocês sempre. E cada vez que a gente vem aqui é um desafio, né? Um desafio muito especial, porque a gente sabe como que é incrível o que é liberado de Deus aqui através desse altar, através das pessoas que vêm ministrar. E nessa série, eu acho que me colocaram na última semana, assim, tinha que falar, já falaram e, né, tá tudo tranquilo. E eu acredito assim. Eu sei que passou por aqui, por exemplo, né, na primeira semana, o pastor mais incrível da face da terra passou aqui na primeira semana e liberou de Deus sobre promessas, e foi assim, algo muito especial. Hoje mesmo eu falava com ele, falava assim, olha, eu tenho aqui que você ministrou toda anotadinha aqui, para tentar transmitir alguma coisa também, né, para a vida de vocês. Mas eu fico feliz demais da gente poder estar junto, da aliança, desse ministério de relacionamentos, né, de proximidade, de caminhar perto. E isso é muito especial, muito incrível mesmo. Eu não vou falar nada do pastor Cadu, que eu trouxe água com gás, deixa eu beber. Depois que o Cadu me oferece água com gás aqui, lá na igreja me ofereceram também, a última vez que eu preguei lá, água com gás. Suco de laranja na próxima vez, quem sabe eles melhoram lá também. Você está melhorando a galera lá, você vai ver. Estão melhorando. Olha, eu não sei se aquilo que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês vai se aplicar exatamente o que vem acontecendo nas últimas semanas. Mas assim, Deus falou muito forte ao meu coração. Há algum tempo Deus tinha me dado essa palavra e ele, assim que o pastor Cadu fez o contato comigo lá, mês passado, falou, é essa palavra, repete lá. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ali, né, projetasse Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa é uma mensagem que Deus tem colocado no nosso coração nesse tempo. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Justamente isso. Nesse tempo de promessa é tão bom a gente reavivar, trazer de volta a nossa mente, ao nosso coração, promessas extraordinárias de Deus para a nossa vida. E essa é uma promessa tão especial, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E olhar para isso então é muito extraordinário, porque às vezes, quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para as circunstâncias, parece que a gente está vendo ao contrário do que está escrito. Parece que a gente está vendo, né, as portas do inferno prevalecendo contra a igreja. Parece que a gente está vendo a igreja às vezes acuada, acovardada, às vezes angustiada e perdendo espaço. Então a gente olha para as promessas de Deus, olha, né, para aquilo que Deus declarou, para a profecia liberada sobre nós, e aquilo começa, né, a aquecer o nosso coração, a nos trazer esperança, a nos colocar de novo, né, no caminho, na direção que Deus quer para cada um de nós. Só que antes da liberação desse versículo, né, do final desse versículo, que as portas do inferno não prevalecerão, houve uma liberação profética tão extraordinária. A partir da revelação que Pedro tem, né, no versículo 17, no versículo anterior, quando ele tem a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho
do Deus vivo. A partir da revelação que Pedro tem de quem Jesus é, ele então recebe essa liberação profética: e você é pedra. Você é pedra. E isso ficou remoendo há um tempo no meu coração, e eu acordei um dia desatinado com essa palavra: você é pedra. E eu falei assim: meu Deus, o que é isso? E eu fui olhar, e eu fui orar, e eu fui pedir a Deus para me falar do que Ele queria transmitir através dessa expressão: você é pedra. E Deus falava justamente isso ao meu coração: uma igreja em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela é uma igreja que é pedra. E para que a igreja entenda isso, esse liberar de Deus, eu não sei qual é a sua realidade, qual é a sua situação hoje, mas Deus quer que a gente seja pedra. Uma pedra, para te ilustrar, para que você alcance o que Deus quer te falar nessa noite. Uma pedra é um fragmento da rocha. É justamente isso que você é. Você é um fragmento da rocha. É isso que você é. Você precisa da revelação de quem Jesus é, para que Ele libere sobre a sua vida quem você é. Nós precisamos urgentemente, que essa verdade seja impregnada na nossa vida, e que a gente olhe no espelho e enxergue que nós somos pedra, um fragmento da rocha. Para que essa cultura, para que esse apelo, para que essa guerra seja ganha, a gente precisa desse entendimento, que você é pedra, eu sou pedra, nós somos pedra. A gente precisa dessa revelação, para que uma igreja que não se amolda a uma cultura tão líquida, de conceitos tão líquidos hoje, onde a gente toma forma do lugar, uma cultura que tudo toma forma do lugar, onde os princípios, onde os fundamentos são questionáveis, onde o relativismo impera. Nós precisamos entender que nós somos pedra, e nós precisamos agir com a firmeza de uma pedra, um fragmento da rocha. Eu sei que às vezes parece que a missão é grande demais, porque a gente é pedra, a gente não é a rocha, a gente é um fragmento da rocha. E olhar para um fragmento da rocha isoladamente parece uma missão alta demais, grande demais, uma missão, desafiadora demais, porque a gente é pedra, não é a rocha. Mas esse fragmento da rocha, juntos, nós somos a igreja de Jesus. Eu queria te deixar isso, bem claro para você. Você não é igreja. De repente te falaram isso, que você é igreja. Você não é igreja. Eu não sou igreja. A igreja só acontece no nós. Nós somos a igreja. Você é pedra, eu sou pedra, nós somos pedra, mas nós juntos compomos uma rocha. O Senhor, com essa liberação, traz Pedro à sua origem. O propósito de Jesus é reconciliar o homem com Deus, e é justamente isso que Jesus está fazendo aqui na vida de Pedro. Esse caminho de reconciliação, o processo de reconciliação de Pedro teve muitas etapas, mas esse especificamente, dizer para ele que ele não era uma igreja, não ia ser edificada uma igreja sobre um outro fundamento. De repente umas igrejas, uma realidade de igreja que a gente vê hoje tão vulnerável, tão Nutella, tão pudim, é gostosinho. Quem não gosta de pudim? Quem não gosta de pudim não tem Jesus no coração. Todo mundo gosta de pudim, não é? Tão pudim, tão gostosinho, tão docinho. Mas não é essa igreja com essa textura,
né? Não é essa igreja com essa consistência, que tem a promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então é urgente que você avalie a consistência de igreja que você é. Você é uma igreja de qual consistência? Uma igreja, né, docinha, que agrada, boazinha, mas tão insegura, tão inconstante. Uma igreja tão gelatinosa. Qual é a consistência? Porque a igreja em que as portas do inferno não prevalecerão é a igreja pedra. É aquela que é pedra, que vive, numa situação de firmeza, que vive numa situação de constância, que sabe exatamente que eu não sou a rocha, mas eu sou parte dessa rocha. Porque fragmentos dessa rocha podem realizar algo extraordinário nas mãos de Deus. Fragmentos da rocha podem realizar algo extraordinário nas mãos de Deus. Lembra que foi um fragmento da rocha, uma pedra, que acertou em cheio a testa daquele gigante, e ele não foi suficiente para vencer, nem resistir, nem suportar a pedra. Um fragmento daquela rocha foi poderoso o suficiente para derrubar aquele gigante. Nós somos sim pequenos, fragmentos, pequenos sim, embora seja pedra, embora seja parte da rocha, nós somos uma parte tão pequena. Mas essa parte tão pequena colocada, quando é colocada à disposição do Senhor, tem, em si uma potencialidade tão extraordinária de viver as promessas e os milagres de Deus na sua vida. Um fragmento da rocha, uma pedrinha colocada nas mãos do Senhor, tem sim, um potencial tão extraordinário, que não é algo simplesmente nosso, mas é algo de Deus na nossa vida. Eu queria te lembrar de algumas pequenas pedras e o efeito que elas causaram. Eu podia falar para você nessa noite, por exemplo, da pedra Abraão, tão pequeno que era, assolado e amedrontado, e angustiado, com a esterilidade da sua esposa. Mas essa pedra, colocada nas mãos daquele que é a rocha inabalável, ele se transforma então do pai de uma grande nação. Uma pedrinha tão pequena, tão limitada, mas uma pedrinha colocada nas mãos daquele que é a rocha inabalável, se transforma então no pai de uma grande nação, vence a esterilidade, vence o tempo, vence todos os prognósticos e gera aquilo que Deus chamou para ele gerar. Eu podia falar para você de uma pedra também que era Moisés, e Deus às vezes parece até que tem mais senso de humor até do que eu. Ele coloca o gago para ser o porta-voz da libertação. Ele coloca Moisés na situação de uma pedra tão pequena diante do desafio, que aquele que tinha dificuldade com as palavras se transforma no porta-voz da libertação. Por quê? Porque quando nós somos pedra ligadas nessa rocha, nós temos, um potencial extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. A gente podia falar de Gideão, aquele que, como pedra, com firmeza, ele não aceitou a sua situação de calamidade, e embora estivesse malhando trigo no lagar, ele não abria mão de uma esperança, não abria mão de abandonar aquilo que tinha produzido e entregar nas mãos dos inimigos. E ele então, com um punhado de 300 homens, vence milhares e milhares de inimigos, porque uma pedra nas mãos daquele que é a rocha tem um potencial extraordinário. Podia falar de tantos outros, como Daniel, que nada, nenhum medo, nenhum decreto
secreto, nada fez ele se desviar da sua vida de devoção e rendição ao Senhor. E embora tivesse risco de vida, ele continuou buscando a Deus como sempre fazia. E às vezes a gente desanima, a gente, fraqueja. Às vezes a gente não tem disciplina. A gente veio conversando no carro que a gente não tem disciplina para começar a nossa dieta. A gente não tem disciplina para seguir em frente com a academia. Eu vi um testemunho tão impactante essa semana de um irmão nosso lá no Irã, que ele levou 80 chibatadas porque ele estava tomando a ceia do Senhor. Ele estava lá tomando a ceia do Senhor. Os oficiais do governo pegaram ele tomando a ceia do Senhor, e ele levou 80 chibatadas. A punição semelhante só recebe lá traficante de drogas, prostitutas e cristãos. 80 chibatadas ele tomou, estava todo marcado. E lá a ceia do Senhor não acontece, o momento de Santa Ceia não acontece igual a gente faz uma vez por mês. Eles fazem todo dia. E perguntaram para eles então lá no Irã: se é tão perigoso tomar a ceia do Senhor, por que vocês tomam todo dia? Porque pode ser a última vez que a gente toma. De repente eu posso ser pego e ser morto, e eu não quero desperdiçar um dia sequer sem ter me dedicado e me consagrado ao Senhor. Então não importa o risco de tomar 80 chibatadas, eu vou me consagrar, eu vou viver uma vida devocional todos os dias. Todos os dias. Pedras à disposição dessa rocha, colocadas nessa rocha. Nós somos um fragmento dessa rocha, e um dia nós ficamos tão distante. E a obra redentora de Jesus é aproximar os fragmentos à rocha. Aproximar os fragmentos. E nós precisamos então, nesse tempo de promessas, nós precisamos então quebrar esse ciclo e repensar a consistência da igreja que nós somos. Repensar a consistência da igreja que nós somos. Eu sei que a gente está com algumas restrições ainda de contato, mas toque em você mesmo e perceba aí a consistência que você é. De repente está tão distante daquilo, e você está querendo essa promessa sobre a sua vida, em que as portas do inferno não prevalecerão, mas não prevalecerão sobre aqueles que são pedra. Sobre os que são pedra. É preciso então com urgência rever a consistência de igreja que nós somos, porque a firmeza que vamos ter vai determinar o alcance de Deus na sua vida. É a firmeza que você tem. Sim, Pedro era aquele cara todo inconstante, você sabe a história, mas quando ele tem a revelação de quem Jesus é, ele recebe essa liberação profética sobre a sua vida, que aquele que antes era inconstante, que a sua consistência era de uma igreja inconstante, ele estava se transformando agora em pedra. Agora ele estava se transformando em pedra. E sendo pedra pequena sim, limitada sim, mas pedra que é um fragmento da rocha. A olhar para você e olhar no espelho e perceber que você é pedra, você precisa fazer menção da onde você veio, de qual é a sua origem. Você, como pedra, tem uma origem eterna. Você é um pedaço da rocha. Essa é toda a mensagem do Evangelho, essa é toda a mensagem cristã. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Quando a igreja foi chamada de cristã, foi por conta disso. Aqueles que eram chamados do caminho, inicialmente, um dia foram lá chamados de cristãos. Por quê? Porque enxergaram neles pequenos cristos. E hoje, nós também, a igreja cristã, nós precisamos nos revelar
ao mundo, à sociedade, aonde nós estamos inseridos, que nós somos pedras, fragmentos de uma rocha, sabe, que quando nós nos firmamos nela, quando nós nos firmamos nessa rocha, não significa que os problemas acabaram, não significa que as dificuldades vão embora, não, sabe, para desse evangelho com essa consistência de pudim, de que Deus quer tudo, docinho para você. Não é isso, é diferente disso. É quando nós nos firmamos nessa rocha, o vento pode bater com força, as águas podem invadir, a tempestade pode chegar, mas nós permanecemos inabaláveis, porque essa rocha é uma rocha inabalável. Então nós, como pedra, associados a essa rocha, edificados sobre essa rocha, nós também vivemos de forma inabalável. Às vezes as pessoas acreditam que a vida em Cristo é uma vida isenta das dificuldades. Não, mas é uma vida vencedora das dificuldades. Se eu vou vencer, eu preciso que isso alcance a minha vida. Eu preciso que a dor, que a tristeza, que a angústia, que os problemas, que as tempestades venham sobre mim, para que eu, como rocha, pedra, fragmento dessa rocha, prove ao mundo que existe uma vida vitoriosa sobre todas essas situações. Eu preciso manifestar o reino de Deus, provando para a sociedade que existe uma vida vitoriosa sobre todas as situações. A sociedade, sabe, às vezes vivendo em frangalhos, sendo consumida, destruída, sabe, abalada com tudo isso. Mas nós não, nós somos pedra, fragmento da rocha, e nós precisamos então revelar isso à sociedade. Existe algo muito extraordinário de Deus nesse tempo, muito extraordinário de Deus nesse tempo. A gente olha, quanta coisa extraordinária esses homens fizeram, quantas coisas surpreendentes. A gente vê em Abraão, Moisés, Gideão, Daniel e tantos outros. E agora, o que seria então a nossa parte nesse momento da história? Qual seria o nosso papel então nesse tempo? Qual seria? Depois de uma declaração tão extraordinária, que nós somos pedra, o que seria então esse ser pedra? O que seria então manifestar isso? O que seria isso na prática? Eu queria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 39. Hebreus 11, todo mundo, conhece, que vai lá falar da galeria dos heróis da fé e tantos homens que fizeram tantas coisas extraordinárias. Mas olha o finalzinho desse capítulo, que está dizendo a seu respeito e a meu respeito. Versículo 39 diz assim: ora, todos estes quem? Vai falar ali de Abraão, de Moisés, de Gideão, tantos homens. Você vai ler lá a partir do capítulo 1, tantas coisas extraordinárias foram realizadas através desses homens. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Versículo 40. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito. Presta atenção, está falando da gente ali, ó. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito. Está falando da gente. Está falando o seguinte, olha, todos esses homens, tudo que Abraão fez, tudo que Davi fez, tudo que Moisés, Gideão, Daniel, tudo isso, eles, viram coisas muito extraordinárias, mas não foi o ápice. Não foi o ápice, não foi o topo, não foi a cereja do bolo. Por quê? Porque Deus estava provendo algo superior para quem? Para nós. Para nós. Para que nós fôssemos aperfeiçoados.
Olha só, quando eu olhei para isso, eu falei assim: eu não posso me dar o direito de ser menos do que uma pedra. Eu não posso me dar o direito de ser menos do que uma pedra. Às vezes a gente conversa, né? Eu sei que quem é crente conversa sobre como vai ser quando a gente chegar no céu. Todo crente fica conversando sobre isso, impossível. Se você nunca conversou sobre isso, é porque você não sabe para onde você está indo ainda. Todo crente conversa sobre como é que vai ser quando você chegar no céu. E a gente às vezes fala assim: quando eu chegar lá eu quero olhar para Abraão, né? Quando eu chegar lá eu quero olhar para Moisés. Quando eu chegar lá eu quero olhar para Elias, eu quero olhar para Eliseu. Quando eu chegar lá eu quero olhar para Davi. E cada um tem um personagem que a gente se identifica mais, né? Quando eu chegar lá eu quero chegar perto deles, perguntar como é que foi, como é que aconteceu, né? Como que aconteceu, qual foi a sensação. Mas sabe o que eu percebo, olhando para esse texto? É que essa expectativa não é nossa, essa expectativa é deles. Eles estão aguardando a gente chegar lá para perguntar para a gente como é que é agora. Porque na minha época eu realizei isso tudo aí, né? Essas coisas, não foi nada assim, né? Não foi a cereja do bolo, não foi uma obra completa. Porque a obra completa só acontece agora, depois da revelação de quem Jesus é. E agora nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E agora então, com Deus morando em você, como é que é? Como é que você se movimenta? Qual é a consistência dessa igreja rocha que tem o Espírito Santo morando dentro de si? Eu imagino então, quando Moisés perguntasse assim: olha, eu ia lá, ficava 40 dias lá em cima do monte, porque eu queria ficar o maior tempo possível perto de Deus. Mas você tem Deus dentro de você. E agora, como que você se movimenta para que as promessas de Deus sejam concretizadas através da sua vida? Como é que é, pedra? Eu tenho certeza que essa é a expectativa do céu. Eu tenho certeza que Davi vai falar assim: olha, o Espírito de Deus veio sobre mim, mas ele não morava em mim. Ele veio sobre mim. E quando ele veio sobre mim, foi suficiente para eu pegar uma pedrinha e derrubar um gigante. E agora, o Espírito Santo mora dentro de você. O que você está fazendo então, como pedra viva, para que a igreja do Senhor seja edificada e as portas do inferno não prevaleçam contra ela? E quando eu vi isso, me deu um medo tão grande, gente. De eu chegar lá no céu, não tem nenhuma história para contar. Me deu um medo tão grande de Moisés me perguntar isso, eu falar assim: não, o Espírito Santo estava dentro de mim, mas eu preferi ficar em casa hoje, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu estava cansado. Me deu um medo, sabe? De chegar Elias, Eliseu, me perguntar como é que é o Espírito Santo dentro de mim, essa obra completa, aperfeiçoada, essa obra superior que Deus prometeu para a gente. A expectativa é que as pedras, a partir dessa revelação profética que Pedro teve lá atrás, que ele não era mais de uma consistência tão inconstante, mas agora ele era pedra. A partir dessa revelação, o Espírito Santo morando dentro de nós. Eu fiquei com medo tão grande de chegar lá e ter que falar que eu gastei o meu tempo estudando, ganhando dinheiro, construindo uma casa, comprando um carro, procurando a namorada. E eu não tive tempo de ser isso que eles esperam que a gente seja. Tudo que a gente lê lá em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver no versículo 39, não é o ápice, não é a concretização, é apenas a sinalização do que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Às vezes a gente olha para o texto bíblico, a narrativa bíblica, e fica um saudosismo, sabe? Saudade de um tempo que eu não vivi, sabe aquela história? Fica um saudosismo. Época boa deve ter sido a época deles. Coisa boa deve ser aquele tempo que eles viveram.
coisa extraordinária deve ser aquilo que aconteceu com eles. A gente está fazendo a leitura errada. A gente está fazendo a leitura errada. Na realidade, a narrativa bíblica está para sinalizar não a concretização de tudo, mas é a sinalização do que é possível e está à disposição daqueles que são pedras vivas do Senhor. Nós precisamos urgentemente rever a consistência da igreja que somos. E isso eu não estou fazendo nenhuma crítica a uma instituição, a um templo, a um lugar. Eu estou fazendo uma crítica a nós. Até porque a igreja só acontece no nós. Fazendo uma crítica a nós. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja pedra. Essa igreja pedra viva. O reino de Deus não é construído com tijolos. Tem gente achando que construiu o reino de Deus quando abriu um espaço maior. O reino de Deus não é construído com tijolos. O reino de Deus, sabe, não é construído com ferro, com concreto, com nada disso. O reino de Deus é construído com pedras vivas. Esses dias eu fui convidado para falar num podcast. Eu não sabia nem o que era podcast. Aí eu fui pesquisar, né, para ir entendido. Não contei para eles que eu não sabia, só depois. E aí me perguntaram assim: a intenção da sua igreja é comprar um espaço para eles e tal. Eu falei assim, pode ser que um dia aconteça. Pode ser que um dia aconteça. Mas a gente cresce de outra maneira. De repente não é nem comprando espaço. A gente cresce juntando pedras vivas. A gente junta cada vez mais pedras vivas, pedras vivas, pedras vivas, pedras vivas, pedras vivas. E quanto mais pedras vivas a gente junta, maior é a igreja e o reino de Deus que nós estamos construindo. É essa igreja pedra viva. Porque a igreja parede, a igreja tijolo, tem um monte fechado na Europa. Tem um monte fechado. Lá, sabe? Os lugares onde os metodistas pregaram, os templos que eles construíram. Um monte virou boate. Um monte foi fechado. Um monte virou teatro. Mas a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela é a igreja pedra viva. Que é um fragmento da rocha, que vive um reino inabalável, que vive um reino inabalável. E eu não vim trazer pudim para vocês. Eu não vim trazer pudim docinho, gostosinho, maciozinho. A gente precisa sair desse lugar em busca, né, da facilidade, da tranquilidade, em busca do confortável. A gente precisa sair desse lugar e receber a palavra profética sobre as nossas vidas, que nós somos pedra. Nós somos pedra mesmo. Uma pedras vivas para a edificação da igreja, de um reino inabalável. Como tão certo que eu não vim trazer pudim, que eu vim de repente instalar, é uma crise no seu coração. Na realidade não é instalar, mas de repente partilhar a mesma que já está instalada no meu. Que eu não quero, definitivamente eu não quero não ter ambiente no céu. Que está lá o grupinho, né? Abraão, Moisés, Davi, conversando, contando das obras incompletas que realizaram, aguardando com expectativa aqueles que estão aqui para uma obra superior. E eu não ter como me enturmar, porque eu não tenho assunto naquele grupo.
Porque perceber que eu passei os dias, os meses, os anos, apenas como um bom religioso, apenas como aquele, que quer receber as promessas, abrindo a Bíblia no Salmo 91 e colocando lá na estante da minha casa, está protegido. Eu não quero viver essa vida, mas eu quero cumprir tudo aquilo que Deus tem prometido para mim. E o que Deus tem prometido para mim começa quando eu me transformar em pedra, fragmento dessa rocha, essa rocha que é muito mais alta que nós, essa rocha que nos convida nessa noite, pela poderosa ação do Espírito de Deus, a nos unir a Ele em Cristo Jesus, para a edificação dessa igreja inabalável. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Lembra daquela Copa do Mundo, há muitos anos atrás, eu não lembro qual ano exatamente, é porque é mais ou menos na época do pastor Cadu, que o Ronaldo Fenômeno foi jogar e não jogou, ficou no banco de reserva, e o Brasil foi campeão. 94, não é? 98, porque eu nasci em 2000. 98? 94? Qual foi? Nessa tempo aí, é do século passado, eu sei. Fala, você que é do século passado. Não, dessa época aí. Mas ele fez parte do time campeão. De repente, a crítica disse assim: ele não fez nada para merecer estar ali. Eu também não fiz nada para merecer. Eu não fiz nada para merecer ser pedra. Mas Jesus me escolheu para fazer parte desse time campeão. Eu quero fazer parte desse time campeão. Já ajudou a empurrar carro velho, assim, que enguiçou? Já ajudou a empurrar? Sozinho eu não consigo não, mas eu faço de conta que eu estou ajudando. Depois eu recebo o mesmo agradecimento de todo mundo. Obrigado. Eu estou lá, sabe? Colocando toda a minha força, que não vai fazer muito efeito, mas eu estou colocando toda a minha força. E quando o negócio funciona, eu falo assim, ajudei aí, fiz parte disso. É justamente esse o convite da graça de Deus, para que as promessas de Deus nos alcancem nesse tempo. A gente não tem muito para oferecer. A gente não, sabe, nada que a gente faça vai, de verdade, nada que a gente faça vai fazer tanta diferença assim. Mas Deus quer que a gente faça parte do time dele. Ele quer que a gente faça parte desse time, para que a gente viva, e acesse todas as promessas que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. E eu não sei como é que foram nas últimas semanas, mas a promessa para hoje é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida, que você é pedra, fragmento dessa rocha. Faça parte então desse time vencedor, desse time campeão. De repente, sem entender muito bem, e eu tenho essa sensação que eu vou chegar lá sem entender muito bem. Eu não sei porquê, para quê, para onde, eu não sei, mas eu sei que Deus fez, apesar de mim. Não é por mim não, é apesar de mim. Deus fez. Esses dias eu não sei se já contei aqui, porque eu já vi algumas vezes. Esses dias eu fiquei surpreso com um negócio. A gente tem lá, surgiu lá em Itaperuna uma hamburgueria, e essa hamburgueria tem até em Muriaé agora, também, e algumas outras cidades. E eu estava indo lá um tempo atrás orar com a galera lá, o time do pessoal que trabalha lá. Eles faziam um intervalo
umas 4 horas da tarde, eu ia lá fazer uma oração com eles, liberava uma palavra para eles, e eu fiz isso durante algumas semanas. Depois eles começaram a expandir, e aí eles ficaram meio com a agenda apertada, mas eu fui lá algumas semanas, e numa semana eu fazia isso sempre na quinta-feira. E numa quinta-feira dessa, eu acordei muito cedo. Geralmente eu acordo bem cedo, porque eu começo a trabalhar bem cedo. E eu indo trabalhar, Deus falou comigo assim: quando você chegar lá hoje na hamburgueria, você vai falar para a Ângela ficar tranquila que eu estou cuidando dela. E aí eu mandei uma mensagem pro menino lá, que é o dono da loja, e falei assim: ô Rafael, tem alguma Ângela que trabalha aí? Ele: não. Aí eu falei assim: e você sabe se alguém trabalha aí, conhece alguma Ângela? Ele: sei também não. Eu falei: então tá bom. Aí fui na hora da oração, falei assim: Rafael, eu posso falar naquele negócio da Ângela? Ele: pode. Eu falei assim: tem alguma Ângela que trabalha aqui? Não. Tem alguma Ângela que vocês conhecem? Não. Eu falei assim: tá bom, se aparecer uma Ângela aí, vocês encontrar um dia no caminho, sabe? Deus falou comigo hoje de manhã: fala pra Ângela que eu tô cuidando dela. E fui embora. Eu falei assim: meu Deus, que mico eu paguei, né? Não tinha Ângela, não tinha ninguém. Você tem que afinar melhor meu ouvido, porque eu não estou ouvindo direito o que Deus quer. Passaram-se 3, 4 meses mais ou menos, não sei, um tempo assim, uns 3, 4 meses. Eu não tenho muito contato diário com o Rafael, é muito raro a gente se ver e se encontrar, mas ele mandou uma mensagem para mim: a Ângela apareceu. Aí eu falei assim: a Ângela apareceu? E só falou isso. Ele devia estar trabalhando, né? Já era noite assim, já devia estar funcionando. A Ângela apareceu. E eu falei: meu Deus, que a Ângela apareceu? Mas não me contou o que a Ângela apareceu, o que aconteceu e tal. Aí 2, 3 dias depois, ele falou comigo assim: apareceu aqui uma moça desempregada, com filhos pequenos, passando muita necessidade. E ela chamava Ângela. E ela falou assim: posso colocar os meus doces para vender aqui? E eu lembrei na hora daquela Ângela que Deus estava cuidando dela. A Ângela colocou os doces para vender aqui, está bombando, está quase vendendo mais do que o hambúrguer, os doces dela aqui. E eu falei assim: eu quero contar histórias maiores do que essa no céu, mas essa é uma que com certeza eu vou contar lá também. Porque Deus não fez por mim, mas fez apesar de mim, apesar da pessoa que eu sou. Quando eu olho para quem Jesus é, eu consigo receber uma revelação profética que eu sou pedra. Porque a minha origem é essa, porque a minha origem está em Deus, e Ele é a rocha inabalável. E eu, como pedra, fragmento dessa rocha, eu posso então, ter expectativas com essa promessa, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa vida, contra a vida da igreja, que é a igreja edificada com pedras vivas, que sou eu e é você, que somos nós. Que Deus libere sobre isso no seu coração nessa noite, que você realmente se encha de expectativa, porque às vezes nós pensamos assim: então significa que uns são pedra, outros são lama, outros são areia. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa história. As promessas de Deus estão aí, acessíveis para cada um de nós, mas nós precisamos do processo completo. Nós precisamos ter revelação de quem Ele é, para que Ele libere sobre quem de fato você é. Você não é o que acha que é, o que os outros dizem que você é. A sua origem está em Deus. Ele é a rocha inabalável. E você, como pedra, fragmento dessa rocha, como cristão, pequeno Cristo, você pode então com autoridade sair pelos 4 cantos dessa cidade, edificando uma igreja em que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Creia nisso, viva isso, não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso, porque a obra completa, uma obra ainda maior, lê lá, Hebreus capítulo 11, uma obra ainda maior, é aquela que Deus tem reservado para mim e para você nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Pastor Cadu, você zerou o seu cronômetro, você falou que eu não podia falar mais, senão você me beliscava. Mentira. Coloque-se de pé,
Não sei se o pastor Cadu vai fazer isso, mas eu queria, sabe, você que entendeu isso na sua vida nessa noite, você que entendeu isso, e me deu mais uns minutinhos ali. Obrigado, tá? Obrigado, você é bom, gente boa. Você que entendeu isso, sabe, de verdade, e você que percebe que você como igreja não tem essa consistência de pedra, você como igreja ainda não tem essa consistência de pedra, eu queria que você olhasse para Jesus nessa noite e fizesse um caminho de retorno à sua origem, porque você é pedra, porque você é um fragmento da rocha. É isso que você é. Essa revelação abre acesso para que as promessas de Deus sejam concretizadas na sua vida. Enquanto você viver oscilante, enquanto a sua consistência for gelatinosa, os céus são impedidos do liberar da promessa de Deus sobre a sua vida, porque a igreja inabalável é a rocha, é pedra, é fragmento da rocha. A partir dessa compreensão, então, eu queria te chamar a que você orasse e que você dissesse assim: eu sou parte da construção desse reino inabalável, eu sou parte da construção desse reino inabalável, e eu não sou a parte mais fraca, porque embora eu seja fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Então Cristo em mim me transforma em pedra viva para a edificação desse reino inabalável. E eu não quero, eu não abro mão, eu não aceito uma vida tendo menos do que as promessas de Deus sendo liberadas sobre mim. Eu não aceito uma vida, eu não vou deixar o engano, a vaidade, o orgulho, a distração sabotar os planos de Deus para a minha vida. Porque eu sou pedra, eu sou pedra. Meu irmão, nessa noite, sai daqui para edificar o reino de Deus na sua casa. Nessa noite, sai daqui para edificar o reino de Deus na sua célula. Sai daqui para edificar o reino de Deus onde o Senhor tem te colocado, tem te plantado. Você é uma pedra. Você é uma pedra, uma pedra, uma pedra. Em nós habita o Espírito Santo, que une as pedras, os fragmentos da rocha, para a edificação de um reino inabalável. Ore ao Senhor. Isso. Faz essa canção sua oração. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Faz sua oração. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou Isso, declare com fé, meu irmão. Faça essa declaração profética. Isso. Libera no Espírito. Oh! Libera.
no Espírito essa declaração. Oh! Vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Santo és Senhor Deus, essas pedras, fragmentos da rocha que és o Senhor, Deus, nesse lugar, traz essa revelação e essa liberação profética sobre os teus filhos e as tuas filhas nessa noite. A sociedade precisa de uma igreja pedra, de uma igreja, Deus, que forma uma rocha inabalável. Num tempo, ó Pai, de conceitos, num tempo de princípios tão líquidos, tão vulneráveis, tão flexíveis, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, ser uma igreja fundamentada, alicerçada, edificada, constituída como rocha inabalável do Senhor, para enfrentar todos os desafios desse tempo, ó Pai, e manifestar o teu reino, manifestar os teus sinais, manifestar os teus milagres, manifestar o teu amor e ser alvo de todas as suas promessas para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, libera sobre cada uma dessas pedras, sobre cada uma dessas pedras, ó Pai, e nos una como uma rocha para a construção do seu reino inabalável, em nome de Jesus.